Oi, oi, pessoal. Esperar o pessoal entrar. Oi, oi, gente. Boa noite. Oi, Júlio. Deixa eu só. Esperando a Kelma entrar pra gente começar. Oi, gente. Boa noite, todo mundo. Tá dando pra me ouvir bem? Manda um joinha aí pra mim saber se estão me ouvindo, por favor. A Kelma entrou. Ah, então tá todo mundo me ouvindo, né? Olá! Ah, Espera aí que eu vou colocar o fone. Pronto, aí não dá eco. Tá me ouvindo bem? tô sim. Beleza. Tudo bem? Tudo. Como é que tá a Kelma? Ai, tô nervosa de fazer live com a Kelma, gente. Não fique nada. Vai ser um papo da hora. Ah, o Alisson me perguntou que setor que eu estou. Eu moro no Jardim Petrópolis. Então, né, hoje a gente vai bater um papinho sobre leitura em pares, né? O famoso método europeu que confunde a cabecinha de todo mundo. O polêmico, o terrível, Bicho papão do tarô, né? né? Então, conta um pouquinho da sua experiência pra gente, que é uma do método europeu. Eu já falei Então, super. você já falou aqui? Nossa, eu entrei Não, super no atrasada vídeo, assim. não, entrou não. No vídeo que eu postei, eu falei um pouquinho, Ah, né, sobre tá. como que eu jogo. Conta um pouquinho de você agora. Então, assim, quando eu comecei a jogar tarô, eu usava o método americano, na verdade, né? Eu aprendi no esquema iniciático mesmo, na época. Nossa, e eu não sei, assim, eu nunca sei quanto tempo, assim, atrás, eu sou super anacrônica com a minha própria história, então, assim, sei lá quando foi, mas certamente mais de 20 anos, assim, 20 não, mais 25 anos mais ou menos, uma coisa assim. E eu comecei com o método americano, eu embaralhava tudo e seja lá o que Deus quiser. Aí, lá para 1999, 2000 mais ou menos, que foi quando o meu filho mais velho nasceu, ele nasceu em 99, pouquinho depois eu já estava de internet de escada, que era uma loucura, né? Eu comecei a estudar tudo de novo, assim, meio que revisitei tudo e conheci o Ney Naif. Foi aí que entrou na minha vida a leitura aos pares, né? Que eu chamo de combinação de cartas, mas enfim, é essa leitura com arcano maior e arcano menor juntos. Foi bem difícil no começo para mim, porque eu tive que meio que aprender tudo de novo. É por isso que às vezes eu não tenho muita paciência com as pessoas que dizem, eu sei assim, não vou mudar. Eu fico um pouco irritada com isso, porque eu tive que fazer isso, e na verdade até mais de uma vez, né? Então, fui lá, revisitei tudo, entendeu? Falei, vamos começar do zero. Eu fiz o curso introdutório do Ney Naif online na época, imagina isso, como eu falei lá, começo dos anos 2000, comecei tudo de novo nossa, e sofri pra caramba com muita coisa, porque depois que você já tá viciado com um monte de coisa do tarô, a hora que você joga a técnica em cima é um terror, né? Eu adoro o aluno quando não sabe nada, porque quando vem sabendo é É, super trabalhoso, não é? Então foi difícil para mim, mas depois que eu fui pegando e fui mesmo fazendo teste, eu sou super de experimentar e de investigar. Hoje em dia eu acho que
para uma mandala, por exemplo, para uma cruz celta, para uma ferradura, um templo de Afrodite, carta combinada faz muita diferença, assim. A leitura dos dois juntos faz diferença. Eu gosto de usar assim, mas eu não comecei fazendo assim, não. Comecei misturando. Mas eu acho que isso é. Eu acho que muitas pessoas passaram por isso, né? De começar a estudar de uma forma e ter que depois reaprender tudo, né? Eu também passei Sim. por isso. Claro que eu não tenho, assim, é, muitos anos de estudo, né? Comecei a estudar recente, 2013, né? Não tem tanto tempo. Mas eu também passei por esse processo. Eu acho que a gente, quando começa, vai muito na fome, né? De querer devorar as É. coisas e começar de um jeito. E aí, quando você fala, ó, não tá dando, né? Vamos começar lá do zero certinho. E aí como diz, tem que trazer a torre pra cá, derrubar tudo e começar de novo. Né? Acho que abraçar um pouco de humildade, sabe? De falar, eu quero fazer de novo, né? Infelizmente a gente vive hoje, não sei se só hoje, né? Mas eu diria que aí pelo menos no último século, né? Nos últimos 100 anos, a gente vive uma onda de sensibilidade, de ressentimento muito recorrente. Então você percebe que cada vez mais fica mais difícil a gente lidar com crítica, consequentemente fica mais difícil fazer autocrítica, consequentemente fica muito pior que você ter que abandonar tudo que você sabia ou pelo menos deixar de lado grande parte para começar a aprender de novo. Eu acho isso uma grande pena, porque a gente, de certa maneira, né, em certa medida, até o que a gente vive hoje em sociedade é um pouco de retrato disso, né? Do não vou abrir mão da minha opinião, não vou abrir mão do que eu quero, né? E a gente está vendo na pandemia isso, as pessoas que se recusavam a ter aí um contato um pouco mais tecnológico estão se dando super mal, estão sofrendo. Isso, veja bem, né? Só para reforçar a sensibilidade, não é uma crítica, mas na verdade, a necessidade, eu acho, da gente estar sempre fazendo essa autocrítica, de estar sempre revendo. Eu já falei um monte de abobrinha relacionada a tarô, já escrevi muita abobrinha, e não tenho mais vergonha de mudar de opinião, não, entendeu? É quando eu percebo que eu estava pisando na bola, isso vale para tudo, para feminismo, para qualquer coisa. Pisei na bola, desculpa, vou reformular, vou voltar, vou aprender, e aí a gente se fala de Isso novo, também entendeu? serve para a gente ver a nossa evolução também, como que a gente, né, cresce, agrega, muda. Exato, exato. Acho que tem que ter isso, né? Mas aí a gente, não sei, a época que a gente vive não é muito aberta a esse tipo de situação, que é uma pena, porque eu acho que agora o tarô está começando a oferecer ferramenta de verdade. Agora a gente está começando a ter literatura, agora a gente está começando a ter material histórico, agora a gente está começando a poder pesquisar. Então agora é a hora de rever conhecimento, não é a hora de entrar numas de não vou mudar, vou morrer assim, entendeu? E a leitura aos pares acho que tem a ver com isso, né, Thaís? Acho que tem muito da gente parar e recomeçar, e estudar o arcano maior tudo de novo, o menor tudo de novo, se for o caso, praticar, ter paciência para melhorar, porque senão não melhora. E é prática, né? Não tem como a gente fugir disso. Tarô é prática, é vivência e É, não tem como. A não gente tem. pegar, ler ali um textinho, vou fazer e vai dar tudo certo, vou dar conta de interpretar. E não, não é bem assim, né? A gente Não, não é. apanha um bocadinho aí no processo. A gente apanha até hoje. Você começou, falou 2013, já são 7 anos, assim, já tem bastante história para contar. A gente precisa mudar muito, a gente tem que rever conhecimento, a gente tem que. Ontem eu estava vendo o Júlio falando com o Emanuel. É... Nossa, quanta informação que eles trazem de baralho, de quem produziu baralho, quantas versões do Marcélia. Eu olhei e falei, cara, isso nos anos 90 simplesmente a gente ignorava copiosamente essas informações, entendeu? A gente embaralhava, acendia uma vela, mentalizava e pá, vamos jogar tarô, entendeu? Hoje a gente tem muito mais informação, muito mais acesso. Acho que por isso a crítica e a autocrítica vem, eu acho, super a calhar. E a leitura em pares, ela não acontece se a gente não for flexível.
Porque a gente vai errar horrores até começar a acertar. Essa é a Exatamente. verdade, não é mesmo? Quanto que você erra, meu Deus, nessa vida? E até também ser flexível com, às vezes, com os padrões que a gente cria para os arcanos, né? Esse arcano é bom, esse arcano é ruim. E aí, quando aparece um de cada ali, né? Combina um que a gente acha bom, outro é ruim, né? Dá tilt, a tela azul. Os estereótipos, né? Eu escrevi isso, fiz isso hoje nos stories, né? Na verdade, acho que semana passada, retrasada, eu falei disso. E hoje relembrei nos stories, porque isso é na minha concepção. Pode ser que tenha gente que não concorde e também tudo bem, mas eu acho de fato que enquanto a gente achar que uma carta é boa e outra carta é ruim, a gente não vai ler combinação de carta com facilidade, porque aí você não vai conseguir, na cabeça vai dar um tilt, um vai para um lado, outro vai para o outro, e você não sabe o que fazer com aquilo. Precisa rever o conhecimento e acho, é aquilo que eu falo, né? A moralização dos arcanos, essa coisa de a torre é ruim porque é ruptura. E aí você fala, não, para uma pessoa que gosta de mudança, a torre pode passar batido, entendeu? Pode não ser um grande problema. Da mesma maneira, odeio o imperador. Gente, para pessoas rígidas e inflexíveis, o imperador é maravilhoso. Então, essa revisão de conhecimento é o que e a maleabilidade é o que vai permitir a gente de jogar. Senão, não vai dar para ler combinado com facilidade nunca. Exatamente. E o Júlio até falou que as pessoas têm mania de achar que a combinação é fórmula matemática. Quantas vezes já me escreveram pedindo para eu gravar um curso com todas as combinações? Eu falo, gente, assim, qual é a possibilidade disso? Não dá, gente. Não dá. Não dá. A gente tem muita alternativa, né? Então você tem, por exemplo, hoje eu coloquei lá um exemplo nos stories, e aí o pessoal vai me respondendo inbox, e mesmo para uma combinação de exemplo que a gente usa, a gente precisa saber qual é o plano que a gente vai ler, qual é o jogo que a gente está fazendo, quais são as outras cartas que estão envolvidas. Porque jogar tarô é como você construir, como você tecer, né? Como você tecer, é fazer um tecido mesmo, construir um tecido. As coisas elas vão se juntando, elas vão se alinhavando, né? Elas vão se adaptando. Então, um mundo perto de uma morte vai ter uma cara, um mundo perto de um imperador vai ter outra cara, e o arcano menor vai dar direção também conforme o plano que a gente estiver jogando. Por isso que muita gente trava mesmo, porque precisa desse conhecimento prévio, precisa dessa desconstrução, precisa de rever aí esse moralismo, esse juízo de valor na hora de jogar, entendeu? O 8 de espadas é relação ilícita, ou seja, é coisa ruim. E aí eu pergunto, quantas vezes na vida você não viveu um 8 de espadas, né? Quantas vezes, assim, a pessoa deixou cair um dinheiro na rua e você foi lá e devolveu? Sempre vai ter uma pessoa que fala, eu devolvi. Sim, mas teve momentos em que você não devolveu. O 8 de espadas é esse momento. E aí? Então você é a pior pessoa do mundo, né? Então, você furou a fila um dia que você estava morrendo de pressa, ou você passou no sinal amarelo. Tá errado? Tá. Você nunca fez isso? Né? Então, a moralização das cartas eu acho um veneno. Não, é o que mais atrapalha, né? E essa coisa É, também de contextualizar é muito importante, né? Direto as pessoas me mandam mensagem, ai, tirei morte com as de copas, o que pode ser? Eu pergunto, qual foi a pergunta? Qual é o contexto? Né? Então, exato. não tem como a gente falar, ah, é isso e vai ser isso em qualquer pergunta ou em qualquer... Né? Não tem como. E Não. é engraçado que a gente, falando dessa questão de moralização, né, de dificuldade de ler um arcano positivo com negativo, né, entre aspas, eu abri a caixinha de pergunta, né, hoje para a live, e foi assim, disparado, né? Eu acho que Eu falei. a maioria, assim, a grande maioria, acho que tiveram 3 ou 4 dúvidas diferentes, mas assim, a que bateu recorde foi combinação de arcano da dor, né? Igual pendurado, torre, com algum arcano de copas, por exemplo, combinação de arcanos distoantes. Então é bem isso que a gente está falando, né? Essa coisa de quebrar essa visão de que esse é negativo e esse é positivo e tentar
ver onde os dois semelham ali, né? Como que eles conversam juntos. Porque à toa Exato. pode ser uma situação assim que, né, a pessoa vai ficar o caco, mas também pode ser, às vezes, um livramento, né? Uma libertação de alguma situação que já está ali desgastante, né? Demais, e vai depender muito, né? Vai depender muito, porque aqui, né, eu vi, os nomes de Instagram, gente, são complexos, né? Porque às vezes vem o sobrenome antes, vem o apelido, então eu vou falar o que eu leio. Eu vi aqui, como é que é? Lino Gabi, enfim, falando alguma dica. Então, assim, a primeira dica que eu dou, que eu sempre dou, que parece muito banal, mas na realidade não é tão banal, é que a gente, tirando o fato de tentar deixar de lado essa moralização, eu acho importante a gente estudar os arcanos para além do óbvio. Isso é uma coisa que eu sempre falo, parece pedante, parece snob, mas assim, não é. É sair do óbvio, como você falou, as perguntas. Como juntaram a carta do caminho da dor, né? Aí é segundo, provavelmente, a literatura do Ney Naif, com, sei lá, copas. Então, assim, a primeira questão aí é como você estuda o caminho da dor. Aí a pessoa fica brava às vezes quando eu falo, ela fala, poxa vida, mas isso é óbvio. Então, não é. Se você olhar, por exemplo, o pendurado como um cara estagnado, parado, que não funciona de jeito nenhum, que é um pé na cova, com nenhuma carta aquilo vai ficar bom. Com nenhuma carta aquilo vai funcionar. Se você olhar o pendurado como um estágio necessário, e o Ney Naif coloca isso no livro, né? Dor, mas não necessariamente sofrimento. A gente precisa dissociar essas coisas, porque dor é aprendizado também. Né? Eu hoje faço parte do laboratório de pesquisa da PUC e estudo o sentido da vida. A tendência, segundo as pesquisas mesmo, é a gente realmente encontrar sentido durante momentos de dor. Muitas vezes a gente só consegue acessar esse sentido na dor. E a gente não está falando de sofrimento, né? Mas a gente está falando de uma nova maneira de enxergar as coisas. Esse é o pendurado. Então, a gente está todo mundo trancado em casa agora, a gente está todo mundo fechado, sem condição de sair, com uma relação completamente diferente que a gente tinha com a finitude. Isso é o pendurado. Logo depois do pendurado vem a morte, por exemplo. Você está sofrendo? Você está sangrando? Não. Você está aprendendo a enxergar a vida por outro prisma. Então, a gente está falando de um processo de dor que dá sentido, que permite aprendizado, que não necessariamente é ruim. A minha mãe, tem um exemplo simples para falar. A minha mãe, esse final de semana, teve o Dia das Mães. No final do dia, depois que a gente fez surpresa, mandou cesta e tarará, tarará, foi muito interessante, porque no final do dia ela falou assim: foi o melhor Dia das Mães da minha vida. Eu falei, olha que coisa sensacional, entendeu? Sem querer romantizar, mas na realidade, isso é o pendurado. Você tá aprendendo na dor, não precisa sangrar. Então, quando você entende o pendurado como um processo, como uma etapa, como um estágio que faz parte da vida, não tem bom, não tem ruim, né? O diabo, não tem bom, não tem ruim. Todo mundo é um pouco diabo, todo mundo é um pouco temperança. Todo mundo é um pouco qualquer arcano, né? Senão o tarô não fazia tanto sucesso. E aí, quando você vai juntar com um arcano de copas, por exemplo, você vai ter um aprendizado de dor um pouco mais romantizado, porque tem copas. Quando você vai viver isso no Ouros, você vai ter um aprendizado um pouco mais prático, porque Ouros não dá muita atenção para sensibilidades e emoções E afins. às vezes até lida melhor, né? Quando é um naipe de ouros. Exato, exato. Então a gente não pode achar que esse pendurado tá lá, o pé na cova não vai sair nunca. Não, não. O arcano menor ele serve justamente para balizar. Você vai jogar ele com espadas, aí você pode estar tendo dificuldade, não porque espadas é ruim, mas porque espadas é inflexível e aí a gente fica ali porque a gente quer ficar sofrendo. Então,
esse tipo de estudo, que é um estudo mais filosófico, é um estudo mais de contextualização, como você colocou, é o que faz o jogo ficar bom, é o que faz o jogo parar de ser aquele realejo, né? Você virar lá uma mensagem, deu certo, deu errado, problema seu, não tenho culpa, entendeu? Eu acho que tem que ver essas questões. Então, a dica é não moralizar e estudar a carta de preferência com um olhar mais maduro, menos ligado à sorte e azar, menos ligado a bom e ruim, menos maniqueísta, menos polarizado, para que fique mais fácil de entender como funciona, né? Porque senão, como é que a gente faz? A gente tem quantos arcanos no caminho da dor? A probabilidade de sair coisa ruim é muito grande, entendeu? Então, né? Caramba, é só pensar de uma maneira nesse sentido um pouco mais lógico. Por isso que eu acho que tem que rever o conhecimento e treinar, principalmente com feedback, porque as pessoas, depois que dão feedback, a gente entende muita coisa. Você fala, era esse sete de copas, agora eu entendi. Abre É um jeito a que. mente, né, da gente. E eu acho que essa também, essa questão de, isso é bom, isso é ruim, eu costumo falar assim, para de julgar a carta pela cara, né? Porque às vezes você Exato. olha, ele tá na torre, tá todo mundo desabando, a gente caindo, eu falei, meu Deus, tirei a torre. Como carta do dia, não vou nem sair de casa, vou me trancar ali no quarto e Né? ficar Pronto, tá aí a torre. chorando, é bem isso. Mas aí isso você vê, no final das contas, você vive a torre, querendo ou não, porque se você se tranca em casa e não sai, você tá no alto da torre, escondida do mundo de qualquer maneira. Você está vivendo a sua dor de alguma maneira. O ser humano tem muito, né? Essa questão do julgar a carta, então eu vou tentar impedir. Muitas vezes a gente joga tarô para tentar descobrir o que vai acontecer, justamente para a gente frear o problema, para a gente frear, para a gente ter essa ilusão de controle. Saber Mas lidar de uma melhor forma, né, também. exato, isso é uma ilusão de controle, assim. Não, jogue tarô para esclarecer. O momento é um momento desafiador? Não significa que você vai ficar a vida toda vivendo isso, não significa que você não tem ferramenta para lidar, porque de repente você tem uma torre no meio da mandala, mas você tem uma imperatriz na casa mental. Pronto. Essa torre para você vai ter um monte de utilidade, entendeu? Você vai ter um processo criativo a cada perda, a cada ruptura, a cada problema que surgir, você vai ter uma sacada diferente. Então, e também tudo bem, se você tiver mal, tiver cabisbaixo de pendurado frente a uma torre, também tudo bem, faz parte da vida. Isso não vai durar para sempre, Tudo é um né? processo, né? E às vezes é necessário, a pessoa passa muitas das vezes, né? Para saber lidar com Exato. aquilo ali de uma nova forma, né? Mas é exatamente isso que você falou, porque assim, a necessidade já se apresenta dentro desse contexto. É arcano que é chamado como arcano da dor, justamente porque não é como a gente queria que fosse. Já está saindo da minha alçada, eu não tenho como controlar. E a questão é como você lida com aquilo que é inesperado. Aí a gente tem a pandemia, né? A gente tem tantas outras situações inusitadas, demissões e rupturas afetivas. São coisas que a gente não controla. E o tarô vai mostrar isso também. É processo de dor, mas não significa que você precise enxergar isso como um decreto, entendeu? Não é assim que funciona, não é mesmo? Exatamente. Bem isso mesmo. Que mais? Que mais que tem aí na caixinha? Olha, uma que também que perguntaram bastante foi em questão de combinações com cartas da corte. Eu acho que cartas da corte é uma dúvida de muita gente. Quando eu leio pessoa, quando eu leio situação. E aí eles trouxeram essa dúvida para dentro de combinações. Como que você faz? Eu, Kelma. Isso. Tá, eu falo, aí depois você fala também, que eu quero saber o seu esquema. É assim, eu pessoalmente adoro carta da corte, eu sou suspeita, eu adoro corte. Uma vez eu fiz uma palestra aqui na confraria, aqui em São Paulo,
que eu peguei um baralho que eu comprei lá no Louvre, em Paris, onde eles fizeram um baralho comum, e as cartas da corte do baralho comum são figuras da realeza francesa. Eu adoro estudar e fazer paralelos com reis, rainhas e príncipes, princesas da história real com a corte. Então, eu sou super fã da corte. E como eu gosto do comportamental, a corte para mim é uma festa, mas, né? Tem naipe, tem hierarquia, eu adoro. Mas assim, eu acredito, eu vou falar da minha experiência de jogo. Saiu corte com arcano maior, a rigor eu sempre leio como situação. Ponto. Sempre leio como situação. Eu vou cogitar personagem se o arcano maior me der esse espaço, ou se o próprio consulente me der esse espaço. Então, sei lá, sai uma imperatriz com a carta da corte, grande chance de ser alguém. Saiu um imperador com grande chance de ser alguém. Mas também, assim, pode sair o pendurado e também pode acontecer. Então, a princípio, eu sempre leio como situação. Depois eu cogito a possibilidade de personagem, que para mim é como um bônus no jogo, entendeu? Eu não levo isso, aquele a ferro e fogo, ou é uma coisa ou é outra. Eu sempre leio como situação e depois aí eu vou cogitar. Ou pergunto para o consulente mesmo, ou falo, ó, a combinação aqui leva a crer que exista a possibilidade aqui de ter alguém participando dessa situação, ou alguém de alguma maneira interferindo, ou alguém interagindo, enfim, vamos ver do que se trata. Normalmente as características de comportamento, de personalidade vêm pela figura da corte, que é muito mais gostoso da gente interpretar nesse sentido. E aí, às vezes, a pessoa mesma já fala, eu já sei quem é. Você vai falando, né? Saiu uma rainha de copas, né? Então, pode ser aí uma figura, pode ser uma figura feminina, uma figura mais velha, ou que tem um comportamento mais maduro. Existe uma chance de ser uma figura meio dissimulada, ou pelo menos uma figura que não se apresenta assim claramente nas situações, mas que gosta de manipular, que gosta de participar das coisas de uma maneira mais controladora. Você começou assim, se for alguém, a pessoa na hora fala, já sei quem é, já sei quem é, já sei quem é. Aí, beleza, você lê o personagem. Se não, a rigor, eu sempre vou na situação. Se houver dificuldade de ler personagem, não leia. Isso não é essencial. Isso era essencial em 1900, 1800, quando tinha aquela coisa, vai aparecer um loiro no seu caminho e ele vai trazer muitas dores ou muitas alegrias. Gente, a gente hoje, essa linguagem pra gente não funciona mais, né? Eu leio bem parecido. Assim, para mim depende muito com o arcano maior que vem, né? Se vir com a roda, por exemplo, eu descarto a possibilidade de pessoa. Mas isso também depende do jogo. Porque, assim, por exemplo, no Cruz Celta, se sai na casa do consulente uma carta da corte, por mais que seja com um arcano maior, igual com a roda, por exemplo, eu vou ler como interpretar como o próprio consulente, né? A postura dele ali, como que ele está agindo frente à situação. Então, vai depender muito. Mas eu também não limito essa questão assim, vai ser sempre pessoa. Porque eu acho que quando a gente limita, a gente, né, limita mesmo a interpretação, né? Às vezes está falando uma coisa e você está querendo ler como pessoa, mas está falando de uma situação, de uma atitude que está acontecendo, uma postura, né, que está sendo tomada. Então, eu acho que é bem igual você falou mesmo, a gente, né, aumentar as possibilidades e não diminuir. Interpreta como uma atitude e se fizer sentido para você ou para o consulente, aí a gente vai para outra análise de pessoas mesmo. Eu faço bem parecido. Mas eu creio que seja, que assim não só seja funcional, como a gente mantém o jogo na vida da pessoa, né? Eu acho que existe esse elemento subjetivo da consulta, que às vezes a gente está tão carente, a gente precisa tanto acertar, a gente precisa tanto dizer uma coisa que mude a vida da pessoa, que a gente não se dá conta, que a gente muitas vezes não faz a consulta para o outro, a gente faz para a gente mesmo. Né? Então, eu acertei, a pessoa amou, né? Gente, isso não é importante. Importante é assim, a pessoa está no centro do jogo, fazer uma leitura, como você falou, que
abranja, que a pessoa possa usar de fato, que a pessoa possa aproveitar de fato. E a preocupação com o acerto ou com o erro também tem muito disso. Eu preciso acertar tudo. A pessoa precisa sair de lá encantada comigo. Aí você fala, então, mas então, na verdade, você está fazendo um show, né? Tem que ir lá fazer o jogo, joga o jogo, fala como situação, sugere o personagem. Não pegou? Desencana do personagem, vai para onde a pessoa precisa ir, vai entender o que a pessoa está precisando, vai trabalhar com ela, né, o que está sendo necessário. E tem gente que vai fazer o jogo e vai achar um lixo. E, gente, né, tem gente que acha croação ruim, então, não é mesmo? Assim, você fala, bicho, cada um com o seu cada um. O importante é você estar firme no que você faz. Não precisa jogar 78 cartas, não precisa fazer 890 jogos. Às vezes você faz um jogo, como eu sempre digo, às vezes uma carta é capaz de fazer um estrago no bom sentido, entendeu? E você, de repente, em outra pessoa que faz um jogo com 78 cartas e não te diz absolutamente nada. Então, faz o que você gosta de fazer, o que você sabe fazer. Claro, não para de estudar, continua insistindo, pratica, quebra paradigma, não fica parado naquela cartilha, naquela coisa. As cartilhas são feitas para serem contestadas. Se não fosse isso, a ciência não estava onde está hoje. Então, acho que o importante é a gente quebrar essa expectativa pessoal. Atender é estar lá para o outro, não para a gente, não para acertar, não para... Aumentar o próprio ego, né? Essa... O cliente gostou, tá aí ele, como que ele tá frente ao problema que ele trouxe, né? O que eu pergunto é sempre isso. A pessoa fala, nossa, né? Quando fala, adorei. Eu falo, maravilha. Serviu? Você aproveitou? Teve aproveitamento? Teve. Eu falo, então pronto. Então, aí sim, ganhei o dia. Beleza, você vai fazer alguma coisa com isso, é isso que importa. Né? Eu acertar ou eu errar, porque vou errar, vamos errar. Faz parte, né? Putz, não tem como. Também, né? Reaprende. Não tem jeito, cara. A gente vai errar. Então é só quando a gente vai errar, né? E com quem a gente vai errar. Mas não tem como saber isso. A gente também está experimentando. Toda vez que a gente vai jogar, a gente tem a mesma sensação de nervoso e preocupação. Toda vez que quando a gente vê uma combinação surreal, a gente vai cair no mesmo dilema, né? E tudo bem, isso faz parte, né? É como o artista que vai entrar no palco e vai tremer toda vez. Se não tremer, tá errado. Tá errado. Faz parte do nosso trabalho. E é importante a gente seguir desconstruindo. Acho que esse é o ponto. Quem mais? Manda, Thaís. Mandaram uma pergunta. Eu até falei um pouco sobre no vídeo, mas perguntou se é possível fazer uma leitura linear utilizando pares. Ó, Júlio, até hoje eu fico nervoso com algumas combinações que nunca apareceram antes. Ai, Júlio, beijo pra você. Tem vezes que a gente fala, nossa, me ajuda aqui, né? Meu, sabe, é complicado. Às vezes a pessoa tá ali, resolve falar pra você, olha, eu tô aí desempregado há, sei lá, 3, 4 anos. Eu tô me reinventando, eu quero saber se dessa vez vai, porque eu realmente não sei mais o que fazer. E você vira ali uma combinação que, sabe, você vira, sei lá, uma temperança com 6 de espadas, né? Que é espera mais espera. Aí você olha e fala, ok, então, vamos lá. Né? Vamos conversar. É difícil, você fica nervoso. Você fala, como é que eu vou trabalhar isso agora? Como é que eu vou... Como é que eu vou fazer para essa pessoa não querer me matar, 2, não querer se matar, né? Então, o nosso trabalho envolve muita subjetividade. Eu acho que essa subjetividade, às vezes, faz a gente ficar mais saudável do que decorar arcano. Muitas vezes a pessoa sabe como ninguém, mas na hora de jogar se perde, sofre. Às vezes passa uma experiência ruim e não consegue superar, porque está com o ego muito desestruturado.
né? Não à toa eu faço análise, sou totalmente fã da psicanálise, porque a gente precisa de suporte, é difícil, não é um trabalho fácil quando a gente leva a sério, né? E ainda mais quando a gente tem consciência de um consulente não vai te procurar se a vida dele tá mil e uma maravilhas, né? Exato! Você não vai virar o sol na casa um. Raramente isso vai acontecer, entendeu? A gente está trabalhando com encrenca, é o nosso trabalho. E é o que eu sempre falo, né? Pra gente abrir carta para outros, a gente tem que ter responsabilidade, muita responsabilidade para saber passar informação para a pessoa, às vezes sem deixar ela mais machucada do que ela já tá ali, né? Porque senão a gente acaba Sim. de estragar A de gente tem, nossa, a gente pega situações super delicadas e que às vezes quebra a gente. Tanto que eu costumo sempre falar, defina seus limites e suas possibilidades. Hoje em dia tem coisa que eu simplesmente não jogo mais. tem Não coisa falo sobre alguns assuntos. não Não, há. não dá para falar, né? Assim, já tive. Tenho, a minha filha mais nova, a gente adotou. Foi um processo super longo, super trabalhoso. Isabel tinha uma série de problemas de saúde. E assim, adoção é um tema que eu não jogo. Dependendo do que seja, eu não jogo, porque já tive que jogar para pessoas que estavam decidindo se iam devolver ou não a criança. E eu simplesmente não tinha condição emocional Para para lidar. lidar com aquilo e tive que falar assim, desculpa, eu tô na fila de adoção, o que que você acha que eu vou te falar? Entendeu? Assim, a única coisa é, pelo amor de Deus, não faz nada com essa criança, só faz, não consegui jogar, falei, só assim, só seja uma pessoa sensata, o que você decidir é contigo, mas por favor, saí dali, falei, ó, pronto, achei, esse tema eu não falo mais. E eu acho que Então, não assim, tem nada de mal também a gente assumir como profissional que não consegue lidar com aquela situação, né? que não dá, que é uma coisa complicada, vai interferir, assim, sou do divã mesmo, eu faço análise, não é nem psicoterapia, é análise ortodoxa mesmo e assim, tem coisa que depois de um tempo você fala, não, isso não é possível, para mim isso não é possível, não vou conseguir ser imparcial, tenho que ser imparcial, não vai ser possível, então, e às vezes eu falo, ó, vou tentar ser imparcial, mas aqui você me pegou num ponto, e às vezes a pessoa mesma brinca, às vezes fala o que, que você acha, esquece então o tarô, me dá a tua opinião, e aí a gente pode conversar, às vezes isso também acontece, quer dizer, essas subjetividades também fazem muita diferença no trabalho de leitura. Exatamente. O que mais que temos aí, Thaís? Eu vou responder essa da leitura linear para não deixar. Então, Ai, eu não falei, olha que louca! foi por essa questão dos assuntos delicados, né? E aí acabou que a gente pulou. Desculpa. Se é possível fazer uma leitura linear em pares, vou dar a minha, tá? Minha opinião, gente. O que eu faço? Eu uso sim leitura em pares para tiragens lineares, mas não é sempre. Eu dou aquela assim, variada, sabe? Que às vezes eu utilizo em pares e às vezes eu uso americano. Eu não sei explicar qual é meu critério de avaliação, é muita questão de feeling mesmo, de saber a situação, de qual vai se encaixar melhor ali. É possível usar? É possível usar. Né? Para mim, leitura em pares dá pra gente usar em qualquer método. Se é aquilo que você gosta de interpretar, se é aquilo que você afina, não tem problema nenhum. Mas aí vale aquela questão, né? Você consegue interpretar bem, você vê com clareza a leitura em pares. Vejo, sim. Então vai, testa e vê se funciona para você. Né? É questão de teste. Não adianta falar, para mim funciona, vai lá e faz. Testa, né? Faz experiência, vê qual tem mais um resultado mais favorável para você. Se é em pares, se é americano, na tiragem linear. E aí escolhe o que você melhor se dá, né? E você, Kel? Perfeito, concordo. Não, é isso aí. Acho que, assino embaixo, é isso aí. Acho que cada um no seu cada um. Tem gente que faz mandala só com arcano maior, tá ok. Tem gente que faz mandala com os dois, tudo Ok. bem. Linear eu pessoalmente faço com arcano maior. Às vezes a situação pede um menor, mas isso tudo depende muito da situação. Voltamos à questão da subjetividade, né? Assim, é você que domina a sua consulta. É você que
Você é quem vai direcionar tudo ali na consulta. A gente vai dividir coisas com esse consulente, ele vai ajudar a escolher o método, às vezes, né? Porque às vezes alguém que já joga o tarô e fala, eu não gosto da mandala, eu gosto de outra coisa. Você já, né? Então você vai trabalhar junto algumas coisas. Mas a real é que o ambiente da consulta, quem domina é o profissional. Então, se você quer jogar com maior e menor, joga. Não vai usar menor? Assim, você entrega um bom resultado? Então, É o que conta, né? gente, assim, porque senão fica aquela discussão de como é que você cozinha. Você coloca o alho depois que a panela tá quente ou você coloca com a panela fria e depois. Você fala, velho, assim, a comida fica possível de comer? Fica. Então, assim, acho que cada um vai ter aí o seu procedimento, sabe? Para mim, isso não existe regra nesse sentido. As regras, para mim, vão em outra direção, assim, na ética, né? No comprometimento, aí eu sou chata mesmo. Eu Mas o também que sou você vai oferecer, tanto faz. ranzinza nessa parte. Eu falo que eu sou ranzinza, né? Nem chata, já passei desse level. Não é assim, a gente fica chata mesmo, mas assim, com coisa né? Com coisa que a gente controla, que a gente não controla. Não adianta, né? A Tânia falou, manda um exemplo de situação que precisa do menor na linear. Então, eu abro menor, por exemplo, eu abri só os maiores, né, no linear. E aí eu vejo que precisa de um direcionamento melhor para aquela questão, aí eu vou, puxo os menores. Só quando eu vejo que precisa de algo para complementar, para direcionar melhor aquela resposta. Aí eu abro os menores também. Sim. Mas eu também acho que sim, assim, vou virar três cartas, né? Eu adoro três cartas. Eu vi o Júlio falando esses dias, eu falei, nossa, eu também adoro três cartas. É que tem gente que tem preconceito que fala, é muito pouca carta na mesa. Eu acho engraçado, porque já falei, com uma carta a gente faz muito mais coisa. Mas, né, vira lá três cartas. E aí, sei lá, a pessoa quer saber sobre alguma coisa de trabalho pontual. E aí o tarô faz dessas. De repente, assim, saiu o louco, enamorados e a temperança. Aí você fala, então, a gente tem pouco direcionamento aqui, né? Aí você fala, eu vou pegar menor, pode ser? E vira o menor. Agora, perguntou sobre trabalho, uma questão pontual, e sei lá, saíram cartas fixas, cartas que você consegue direcionar. Não precisa do menor, Exatamente. né? Eu poderia separar. Posso ler Pode ou... ficar à vontade aí, cara. Peraí, eu vi aqui, mas e aí? Que ela perde as coisas, ó, que louca. Eu poderia separar o maior dependendo da temática e apenas sortear a menor? Sim, acho que sim. É aquilo que a gente falou, é sua mesa, suas regras. Você vai jogar maior com menor, método americano, suas regras. O que importa, aquilo que a gente falou. Com o que a gente vai ser chata, que a gente vai ficar fazendo post, que a gente vai ficar reclamando, que a gente vai ficar criticando. É ética, comprometimento, responsabilidade, isso aí a gente não pode pisar, né? Parar de ficar prometendo milagre, fazer propaganda no post falando que devolve o dinheiro se a magia não funcionar com tarô, aí a gente vai reclamar, eu vou pelo menos, mas de resto, se você vai jogar de um jeito, de outro, vai usar um menor só, para Ah, mim é indiferente. e, por exemplo, ó, pergunta sobre a mãe, ele já puxar a imperatriz e tirar o menor para complementar. Sim, acho que tudo Se bem. fosse uma carta temática, né? Abre ali a imperatriz para representar a mãe e puxa um menor, por exemplo. É o que a Kelma falou, né? É Gabriel, eu acho o nome dele. Mas é igual eu falei aqui mais cedo. Faz experiência, pratica, vê se dá certo, dá resultado. Ótimo, continua. Exatamente, exatamente. Acho que é muito de testar, mas testar com bastante gente para ver se tem um resultado efetivo, né? Acho que sim. E tinha outra pessoa aí que tinha perguntado de saúde também, né? Se a gente responde, deixa eu ver. E vocês conseguem abordar questões de saúde com pragmatismo? Olha só, é, eu aprendi esse trabalho, eu tinha o que eu sabia de saúde, eu achava muito ruim, na verdade, então eu não falava.
Aí eu fiz um curso, a Miliane, com o Ney Naif. E o curso do Ney foi, para mim, foi assim, muito bom. Porque ele pega a mandala, ele define a mandala, cada casa é uma região. Ele tem isso no livro dele, né? Acho que o É, volume. Ai, não sei. o volume 3 quer dizer. É, volume 3. Então. Na primeira edição era volume 3. Agora eu não sei, porque eu tenho as edições mais velhas, né? Da nova eu tenho, mas eu não sei se eu tenho os três. E ele pega cada casa da mandala, ele meio que fragmenta, e você vai vendo casa por casa os arcanos que saem ali. Mas aí, assim, de novo, tem que estudar o arcano maior, focado no plano material, direcionado para o plano físico. Estudou isso aí? Estudou. Aí você vai jogar na mandala. Aí não é simples assim, porque se você não tiver a menor noção, por exemplo, de corpo humano, se você não tiver a menor noção das doenças que existem por aí, vai ser difícil entender por que, que só a casa da circulação e a casa do coração estão bugadas e as outras estão boas. Entendeu? Aí você não vai conseguir juntar o Lé com o Cré, por exemplo. Então, você vai ter um problema específico o pessoal pergunta muito de questões ginecológicas, né? Eu não gosto muito, gente, de falar de saúde, mas quando pergunta, precisa conhecer o mínimo, o básico, para poder aprender os arcanos, exato, jogar na mandala e saber ligar isso daí. O Ney Naif fez um jogo para mim, naquele curso para minha mãe, que ele matou uma charada que a minha mãe, há anos que ia no médico, não conseguia matar aquela charada. E ele foi na veia. Eu liguei para minha mãe, ela falou: ai, Kelma, eu vou chegar no médico e falar, porque tinha saído um diabo ali na região, acho que dos intestinos, e ele falou: ó, Kelma, isso é coisa de vírus, bactéria, qualquer. Eu falei: gente, como é que eu vou dar essa notícia? Liguei para minha mãe e falei: ó, o Ney Naif falou, não fui eu. Ela falou: e o que eu vou falar pro médico? Que eu tô com algum problema? Eu falei: chega lá e fala para investigar, vamos ver. E batata, resolveu um negócio que ela tinha há anos. Então, assim, tem que saber jogar, né? E aí, gente, vai meu conselho. E não usar tarô para isso, eu acho, entendeu? Não usar tarô para isso, mas dá para fazer. Eu também não, eu não gosto de Não sou abrir, fã. confortável para abrir para saúde. Eu já aviso antes a pessoa, olha, se for questão de saúde, eu não gosto de abrir, não abro não. Porque eu acho muito delicado também, né? A gente fala, você tá com tal problema, né? Agora, se fosse, às vezes, quando eu abro, eu já abro uma abordagem mais de aconselhamento. Ó, precisa dar mais atenção a essas questões aí no médico, faz seus exames, ver se tá tudo bem. Boa. Mas falar assim, tá com tal problema de saúde, é isso eu não faço. Não, eu também. Eu não sou fã, não curto, evito. Mas assim, tenho experiência de que rola, entendeu? O Ney Naif foi na veia, nunca mais esqueci. Minha mãe nunca mais esqueceu, porque foi surreal, mas funcionou e o cara jogou bem pra caramba. Então, aí que tá, né? É o domínio. Você domina aquilo, então, bicho, se joga, vai e faz o que você sabe fazer bem, né? O que você não sabe bicho, eu não gosto de falar de saúde. Não faço simpatia. Quando me procuram, muitas vezes o pessoal me procura e me conta uma longa história no WhatsApp por áudio, sabe? Eu sempre tive dom, eu sempre tive intuição, eu sempre trabalhei. Eu já falo, então, mas não é comigo que então você vai fazer a consulta. Eu vou te indicar outra pessoa e vai funcionar super. Assim, comigo, assim, eu ouvi sua história e tal, mas Vai não bater. não é a minha linha de consulta. Você está procurando saber, sabe, se alguém que já morreu da sua família morreu com mágoa. Menor ideia. Eu falo na real, eu não tenho a menor ideia. Eu não sei, mas tem gente que faz, conheço gente que faz bem. Quando eu conheço, eu indico. Quando eu não conheço, falo, desculpa, eu não conheço. Vou procurar, se eu souber, te aviso. A Dani até falou, acho que configura a prática legal da medicina. É algo mais complexo. Essa questão de Exato, porque tem gente que vem ver, assim, vou fazer uma cirurgia. Não, criatura, vai fazer exame pré-operatório, não vai vir jogar tarô para isso, assim. Olha que, sabe?
Você está jogando a responsa nas minhas costas e você, de certa maneira, está sendo irresponsável com o seu próprio corpo. Vai fazer o pré-operatório lá e não enche o saco, entendeu? E depois, assim, vamos ver sua mandala ou vamos ver alguma coisa para ver como é que está esse momento e coisa e tal. Mas, né, a cirurgia vai sair bem? Você fala, nossa, que roubado, isso é uma armadilha, né? A Como é que eu vou Débora. saber? Oi, Débora. Ê, Oxi. Deixa eu ver aqui se tem alguma que dúvida. mais? Aproveitando a adoção. Até a gente recebeu uma dúvida aqui, não é do assunto, né? Mas a gente já está respondendo todas mesmo. Pois é, né? Ó, aproveitando a dúvida sobre o consulente, posso abrir o tarot para a dúvida? É dúvida? Tá dívida. Eu acho que é dúvida X do consulente, mesmo ele não estando presente. Acho que é isso a dúvida. É, não estando Ué, conectado sim, comigo naquele momento. Pode, sim, não tem problema nenhum. sim. Eu tenho até uma consulta que eu faço ali, escrevo um PDF e mando para a pessoa. Ela não precisa nem saber a hora que eu estou tirando as cartas. E funciona super bem, não tem problema nenhum. Eu faço consulta gravada também. Eu mando o MP3 ou mando o MP4 gravado para a pessoa. Às vezes eu só peço para escolher a carta, mas às vezes nem isso. Às vezes nem a pessoa quer. Ela fala, não, joga aí, depois você me fala. Né, que já são os mais velhos de guerra, eles falam, joga aí, depois você me fala. E manda, não, acho que não tem esse problema. Existe aí uma questão ética, né? Por exemplo, fuçar a vida alheia, aí eu já não curto muito, entendeu? A pessoa que vem fazer a consulta, mas ela não quer falar dela, ela quer falar da mãe, do pai, do namorado, da sogra, aí eu fico meio invocada, porque, né, não é assim. Dá pra ver? Dá, mas aí eu acho meio bizarro. Jogo, às vezes jogo, dependendo da situação. Mas se eu puder aconselhar, eu normalmente digo, não, jogue pra você, pro outro, deixa o outro. Não é? Eu faço isso também, assim, dependendo da pergunta, se a outra pessoa está influenciando em algo do consulente, alguma escolha, em algum momento ali, eu até digo Exato. para a gente dar uma complementada ali, até para a pessoa também saber como essa pessoa está vendo, agindo em relação a ela, né? Mas se chega uma pessoa, eu quero saber se meu vizinho tá brigando com a mulher. Aí eu não tiro, não. Eu falo, olha. E né, eu quero saber o que minha sogra pensa de mim, se tem um jeito de eu acalmar ela ou dela gostar mais de mim. Você fala, né, de novo, assim, não, gente, assim, tarô não é divã, nunca será. Pode até fazer algumas associações e tal, mas e não é, né? Acho que tem questões que vão além da nossa alçada. E aí normalmente eu falo, mas se tiver que jogar, joga-se, né? É. Rosiane, vai ficar salvo, assim. Tá quase terminando, na verdade. Já tá quase dando uma hora. Tá. Passou rápido, né? Passa rápido, né? Bastante pergunta, mas assim, acho que, né, como assim, o tema era a leitura aos pares, acho que a gente precisa fechar com isso, mas assim, a questão é, se você gosta de leitura, de fazer leitura com cartas combinadas ou leitura aos pares, faça, estude. Tenha em mente que você precisa eventualmente desconstruir aí algumas coisas. Tenha em mente que você vai precisar fazer aquilo que eu falei no começo, críticas e autocríticas, para você poder crescer nesse estudo. Na verdade, em qualquer estudo, né? Então, abra mão de ter razão e abraça a ideia de reformular coisas, de rever coisas, de aprender constantemente e nada vai impedir. Qual o método que se usa a carta aos pares? O que você quiser, né? Como é que eu faço com cartas divergentes? Então, depende o tipo de divergente, né? Não tem carta boa, não tem carta ruim, tá certo? Então, a gente precisa só juntar características. Esquece se aquilo é bom, se aquilo é ruim. A torre é ruim e o que eu faço com as de copas que é bom? Nenhum nem outro, né? Não é ruim, o As de Copas não é bom. A gente pode ter ali uma ruptura com uma sensação diferente, porque a gente tem um emocional envolvendo aquela ruptura. A gente precisa ver qual é o plano que está sendo jogado aqueles arcanos, e a gente precisa desmoralizar, no sentido de. Não é nem desmoralizar, é amoral, é ficar
com uma leitura menos moralizante, né? Tá certo, tá errado, é isso, é aquilo. Estereotipada, né? Não estereotipe os arcanos, entendeu? E também não fala que é arquétipo, pelo amor de Deus, que eu também não aguento mais escutar isso. Gente, Jesus amado. Tarô não precisa desse monte de coisa para ficar bom, entendeu? Tarô é bom de qualquer jeito. Não é? Prática oracular sempre funcionou. Diante de muitas religiões existirem, já existia a prática oracular, vai continuar existindo. A gente não precisa colocar nomes bonitos e misturar com psicologia, principalmente com outras áreas que não vão muito com a nossa cara. Vamos trabalhar a nossa área e trabalhar com o olhar aberto, né? Porque é assim que vai funcionar. Quebrar cara, isso faz parte. Enfim, tudo isso que a gente falou até agora. E você, Thaís, manda? Então, né? Acho que você falou tudo, né, Kel? É que eu dei uma geral, mas não fala aí. Mas é isso mesmo, é a questão de. Eu acho que a maior dificuldade é essa de ficando positivo e negativo, é bem essa coisa de desconstruir, né, essa visão, de tentar ver, saiu torre com ás de ouros, por exemplo. O que tá. A torre também pode ser algo assim, às vezes até uma oportunidade, né, pelo ás de ouros, assim, né? Que faz Exato. coisa assim, né? Ali no momento e tem que aproveitar ali, às vezes, a torre com as de copas, às vezes pode ser uma nova forma de sentir, de ver, de sentir pelo outro também, né? Aquela coisa de desconstruir meu sentimento e renovar. Então, nem sempre vai ser algo negativo, porque tem uma torre, né? Exato. A gente vê bem a questão de contexto, né? E nem sempre um Perfeito. sol com, às vezes, né, um 5 de espadas, por exemplo, vai ser, né? Assim, uma conquista, um sucesso alcançado, né? Aquela todo feliz ali, né? Vai ter algumas situações pelo caminho que não vão ser confortáveis de ser vividas, né? E é importante analisar tudo isso. Perfeito. Exatamente, concordo, é isso mesmo. Acho que a questão aí está muito mais ligada à maneira como a gente tenta controlar as situações, né? Então, a torre é ruim. Não, gente, a torre, na verdade, onde ela vai mais pegar na gente, aonde a torre mais vai doer, é porque é sem satisfação. Então, como você falou, vem uma oportunidade? Vem, mas não é a oportunidade que eu queria. Pode ter uma torre com ás de ouros, por exemplo. Aí você vai ter muito mais trabalho para falar com esse consulente de que, poxa, é uma oportunidade. Não se feche a novas oportunidades, mesmo que elas venham meio de atravessado, né? Você vai ter muito mais assunto para trabalhar. E o sol com 5 de espadas, que você pega toda aquela alegria e joga fora, desperdiça, por causa de outras questões. Então, de novo, né? Não moralizar os arcanos, não estereotipar essas cartas, para que a sua leitura fique uma leitura real, porque a vida real é assim, gente. A vida real não é igual o Instagram da Pugliese. Não é. Estou aqui sentada, ó, só fazendo choquinho, porque estou com crise de coluna. Entendeu? Assim, a vida não é o Instagram da Pugliese e a gente vai trabalhar com essa realidade. Então, quanto mais cabeça aberta a gente tiver, menos travado a gente vai ficar para lidar com as incongruências da vida. Ó, 2 minutos, já saiu o avisozinho. Então, pronto. Perguntaram se é seu aniversário hoje. Tô fazendo 50 anos. Olha só! Parabéns! Cinquentona. Obrigada, obrigada. Muitos anos de vida, felicidade, saúde, sucesso. Obrigada. Muito obrigada. Para mim está sendo um presentão estar aqui com você, poder conversar com você. Adoro conversar com gente que gosta das coisas que eu gosto. E você é uma figura muito especial. Você está sempre ali, está sempre de olho, eu estou sempre te vendo, responsável, comprometida. Então, puxa, para mim o presente é estar aqui hoje, entendeu? É isso que dá sentido. Recebendo o elogio da Kelma. Nossa, eu vou ficar muito ó. Sinta-se afofada, abraçada, muito querida, porque para mim está sendo um presentão estar aqui com você. Eu que agradeço a oportunidade, viu, Kelma? E agradeço o Júlio também, né, por essa iniciativa maravilhosa. Adorei participar. Ainda tem amanhã, né? Amanhã Sim, Júlio querido. inclusive. As Opa! viu, gente?
Então, Estaremos vendo. agradeço a presença de todo mundo que estava aqui assistindo. Eu vou deixar a live salva, eu vou tentar baixar a live para colocar no IGTV. Tá. E agora tem live da Débora Amaral, tá aqui, ó. Isso! Vai lá para Débora. Amaral Teixeira, vai falar de tarô e probabilidade. É Vai isso aí. falar para não perder conteúdo. Então, Nós. muito obrigada a todo mundo. Quer falar mais alguma coisa? Não, é isso aí. Muito obrigada. Aqui eu tô vendo os parabéns, gente. Super obrigada. Obrigada mesmo. O presente é estar aqui com vocês e com a Thaís, que tá arrebentou nas respostas aí. Adorei. Adorei esse papo. Façamos mais vezes, tá bom?